Hoje é dia de pensar no final de Tensura, no final de Danmachi, pensar na futura família do Rimuru com direito a esposa e filhos. É dia de falar em como Lord of Mysteries vai lançar por mais 10 anos o anime, porque vai ser muito anime. É dia de pensar em como seria o mundo de Danmachi e a vida de Bell caso Zeus e Hera não tivessem falecido e ainda estivessem vivos. Hoje é dia de coisa insana, porque hoje é dia de Greed Responde, meus amigos. Vocês perguntam, eu respondo da melhor maneira que eu posso, mesmo que esteja errado. O que significa que se tiver fake news, eu não me responsabilizo. Eu sou o seu apresentador Diogo e já te peço aquele likezão bolado aqui embaixo e claro, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Vamos começar com uma pergunta do Wellington Furtado, o que pode ser adaptado na próxima temporada de Tensei Shitara Slime. Pois bem, mano Wellington, uma coisa que eu tenho certeza que vai ser adaptada são os volumes 10 e 11 da Light Novel. E claro, se a temporada for 24 episódios como sempre, possivelmente o 12 também. O volume 10 se passa depois do Festival de Tempest, com Rimuru trabalhando um pouco mais na sua nação, nadando nessas coisas e claro, indo para o Conselho do Ocidente, onde lá rola um monte de tretas e brigas que são insanas. E claro, aqui também é onde acontece a luta contra Maria Bell, que é a grande vilã desse arco. E o volume 11 é centrado principalmente na igreja, com Rimuru indo lá organizar o concerto que ele combinou com Luminas anteriormente no festival, onde ele vai rolar um monte de tretas envolvendo o despertar de uma heroína ancestral, um herói muito antigo, Leon e outras paradas. E claro, o volume 12 é o começo da guerra contra o Oriente, no caso a véspera da guerra. E claro, se você quiser saber mais sobre esses temas e esses volumes, você pode ver os resumos que eu fiz aqui no canal no passado, porque eu ainda tenho eles e estão bem legais. Rimuru Tempest perguntou, como você acha que vai ser o final de Tensura? Olha, eu acho que vai ser um final clássico e feliz. Ou seja, eles vão derrotar os inimigos, vão resolver as coisas e ficar em paz. E então Rimuru e seus companheiros dentro de sua nação poderão ir vivendo suas vidas. Porque no momento eles estão no ápice de suas forças e influência. Eles são os caras mais poderosos do mundo, eles têm o país mais poderoso do mundo. Derrotando os inimigos não tem mais nada o que eles façam. Basicamente vai ser o Rimuru revolucionando esse mundo com tecnologias e vivendo uma boa vida ao lado de seus companheiros, que também estão vivendo boas vidas. Se eles quisessem, eles poderiam ser os governantes do mundo, mas o Rimuru não deseja isso, então isso é uma coisa que eu risco. Felipion, quantos capítulos e volumes você acha que vai ter o arco final de Danmachi? Meu mano, Danmachi já entrou no seu arco final, com o volume 21 sendo o começo dele. E bom, o Omori disse que ele não pretendia fazer Danmachi se estender muito mais, então eu chuto que no máximo Danmachi vai ter 25 volumes, mas eu creio que talvez ali uns 24 ainda role. Não acho que vai se estender muito mais do que isso, tanto que o Omori não é muito de ficar enrolando, mas pode ser que fique um pouco mais longo porque o Omori escreve bastante. Eu não sei se você sabe, mas o criador de Danmachi tem a mania de escrever muito, então muitas vezes ele divide os volumes. Por exemplo, ele escreve um volume de 800 páginas e divide em dois de 400. Então Danmachi realisticamente provavelmente vai ter 25 volumes, mas conhecendo o Omori talvez tenha uns 28 apenas porque ele escreveu demais e teve que cortar os volumes no meio. Mr. Clown, a quarta temporada de Tensura é totalmente focada na guerra, como começou a guerra e se vai ter bastante aparição dos primordiais em geral. A quarta temporada vai começar no volume 10, 11 e então, se tiver, adapta o 12 que é o começo da guerra. Então, se acontecer um pouquinho da guerra nesse volume vai ser bem no final e é só o comecinho dela, o prelúdio dela. A guerra em si nem vai começar nessa temporada. Mas sim, as primordiais provavelmente vão sim aparecer, não muito, eu não acho que elas vão ser tipo super ativas nessa temporada, mas a primeira aparição delas vai sim acontecer. E os Lords Demônios não fizeram nada a respeito sobre a guerra? Os aliados não quiseram ajudar? Meu mano, eu não sei de onde você tirou essa ideia, porque essa guerra envolveu muita gente, basicamente o mundo inteiro se envolveu na guerra que vai acontecer mais pra frente, então eu não sei se você tá chutando porque você não leu, mas eu recomendo que você veja pelo menos os resumos que eu tenho aqui no canal, porque neles eu falo um pouco sobre isso. Senhor Emerson, Lord of Mysteries vai ter segunda temporada? Tá mó bom esse anime. Para sua felicidade e a de outras pessoas, Lord of Mysteries foi confirmado tendo 6 temporadas. Ele vai ter 6 temporadas, um filme e alguns especiais. E eles vão sendo lançados nos próximos 10 anos. Então você vai poder ver Lord of Mysteries em anime pelos próximos 10
anos. E isso é apenas o livro 1. Não se esqueçam que Lord of Mysteries tem o livro 1 com 1400 capítulos e agora está lançando o livro 2, que já tem muitos capítulos também. Então são 10 anos do livro 1 e quem sabe ainda mais do livro 2. Então pode ficar tranquilo que vai ter muito Lord of Mysteries. Leandro Danilo, você acha que no fim o Rimuru vai ter uma família, tipo esposa e filhos? E acha que Hinata vai ficar com alguém? E se sim, por que o Leon? Cara, embora todos nós queiramos que Rimuru tenha filhos, eu sinceramente não acho que ele vai ter, sabia? Eu acho especialmente difícil ver ele se casando e tendo filhos. Primeiro tem todo esse rolê dele ter várias garotas que gostam dele, aí tem a Ciel dentro dele, tem esse rolê dele ser um slime que não tem gênero e tudo mais. Então isso já é uma grande complicação, tanto que a web nova acabou com o Rimuru não ficando com ninguém. Ou por outro lado tem a opção, se ele ficar com alguém vai ser um harem, porque não vai ser apenas uma garota, e se ele ficar com um harem eu não acho que ele vai ter filhos. Quanto a Hinata, eu definitivamente acho que no final podemos ter ela se casando e tendo filhos. Isso é algo que realmente combina com ela de certa forma. E se eu bem me lembro, é porque já faz um tempo que eu li a obra, ela tem um crush em alguém, só que eu não lembro de quem a Hinata gosta. Eu sinceramente não gosto muito do Leon, eu não gostaria que eles ficassem juntos, mas eu não lembro em quem a Hinata tem um crush, então eu não posso falar muito sobre isso. Mas eu sei que ela tem em alguém. Pergunta do Spock vilão. Se as famílias Zeus e Hera tivessem conseguido derrotar o dragão negro de um olho, como seriam os próximos eventos? Tipo, quando eles voltassem para o horário, ou como seria a vida de Bel a partir desse momento? E cara, essa é uma rota alternativa bem interessante de se imaginar, porém ela segue alguns caminhos diferentes. Por exemplo, se eles derrotaram o dragão, mas ainda assim sofreram grandes baixas, a maior parte de suas famílias morreram enquanto lutavam, as coisas não mudariam tanto assim. As famílias Loki e Freya, querendo o poder de horário, ainda iriam contra eles e os expulsariam de horário, para assim se tornarem os governantes da cidade dos aventureiros. A única diferença é que o dragão negro não seria mais um inimigo para o mundo. Agora, se eles tivessem derrotado o dragão negro sem ter perdas, ou pelo menos pesadas perdas, aí a história seria completamente diferente. Eles voltariam como os heróis e não seriam usurpados. Afinal, a família Loki e a Freya não teriam força para ir contra eles. E obviamente, isso significa que o próximo alvo deles seria inteiramente a masmorra e a conquista deles para descobrir o que existe lá embaixo. E isso seria bem da hora. E sobre como isso afetaria Bel? Bom, a vida dele inteira seria diferente. Ele cresceria ou na família Zeus ou na família Hera, possivelmente na família Hera porque é onde a sua mãe e a sua tia estão. Ou talvez quando a sua mãe morresse, ele iria para a família Zeus ficar com seu pai, não tem como saber. Mas ele cresceria em uma das duas, mas não cresceria com Zeus. Na nossa história, Zeus criou Bel porque quando ele foi expulso de horário, Meteria confiou a ele, e assim, seguir os desejos dela, ele criou Bel. Porém, se toda a família de Bel ainda está viva, não tem por que o Deus criar ele. O pai dele poderia criar ele, ou a tia dele poderia criar ele, afinal eles não estão mais em perigo. Ou seja, o Bel não cresceria como o herói idealista que ele é hoje por causa do velho, ele cresceria de outra forma. Como exatamente? Não temos como saber, mas ele cresceria de outra forma. Ele nunca sentiria a solidão que ele sentiu durante sua infância, e principalmente ele cresceria sob os cuidados de alguns dos mais poderosos do mundo, afinal ele seria o herdeiro das duas famílias mais poderosas, Zeus e Hera. Assim, ele não entraria na família Hestia, não seria salvo por Ais, não teria a Lyris Freeze. O Bel não seria o protagonista e o último herói que ele é hoje. Ele seria apenas uma pessoa que pertence às famílias mais poderosas de horário e tem conexões com os mais poderosos. Murilo Andrade, eu quero saber se o Makoto conseguiu ir no espaço dos viajantes, cujo a heroína Hibiki foi e ganhou a habilidade que fez ela sair daquela barreira na segunda temporada. E meu mano, eu não lembro de verdade, já faz um bom tempo desde que eu li Tsukimichi. A última vez que eu li a nova de Tsukimichi foi quando lançou a segunda temporada, que eu tava lendo pra fazer vídeos, então já faz um bom tempo. Eu sei que o Makoto tem contato com os viajantes, ele conhece eles, tem contato com eles, mas eu não lembro como que esse contato é estabelecido, eu não lembro se ele foi puxado para aquele espaço ou não. E eu acho que ele não ganhou poderes deles, eu acho que ele conheceu eles de outra maneira e não ganhou poderes deles. Eu posso estar errado porque eu realmente não lembro, mas eu acho que o Makoto não foi como com a Hibiki, eu acho que foi de uma forma diferente. RJ Dragon, sobre o que vai se tratar o novo filme de Tensura? Meu mano, ele vai se passar em uma ilha resort que fica em Sarion, onde Rimuru e os outros teriam ido pra lá descansar após o festival do fundador. Mas pelo que parece, o bicho vai pegar lá. E eu falo mais especificamente sobre esse filme em outro vídeo aqui do canal, então se você entrar aí você pode achar ele porque está na thumbnail se eu não estou enganado. Nicolas Yuri, Grid, Subaru merecia ficar com a Emilia ou com a Satella? E Subaru versus Aldebaran, quem venceria? Essa pergunta é complicada porque eu não leio ativamente a ReZero mais. Eu preciso voltar a ler porque eu gosto muito da obra, mas já faz um bom tempo que eu não leio nada, então
então você pode falar que eu tô meio ultrapassado pra Re:Zero. Sobre Subaru vs Aldebaran, em um primeiro confronto, dependendo de quando isso aconteceria, Aldebaran venceria. Só que é aquilo, o Subaru ficaria morrendo até achar uma forma de ganhar. Pelo menos isso é o que eu acredito baseado no que eu sei sobre os dois. Eu não li a novel inteira, eu não sei sobre todos os poderes dos dois, então sobre o que eu sei, o Aldebaran ganharia. Mas claro, ainda tem muita coisa que eu não li e talvez as coisas pudessem mudar. Quanto a ele merecer ficar com a Satella ou Emilia, meu mano, eu acho que ninguém merece ficar com ninguém, tá ligado? Tipo, não é merecer, o negócio é conquistar e querer. É uma questão dos dois lados quererem, ele não merece estar com elas. Ele só vai ficar com uma delas se algum dos lados quiser. Agora, se eu acho que eles deveriam ficar juntos, eu não sei. Eu gosto bastante dessa Satella, eu gosto um pouquinho da Emilia, muita gente odeia ela, mas eu gosto um pouquinho dela, gosto bastante da Satella, e eu acho que eles ficarem juntos até que seria legalzinho, mas também tem aquilo, né? Tem a Ren, então é uma complicação desnecessária. Apito da Pressão, o que você está achando de Prison School? Atualmente nada, porque eu já vi esse anime há muito tempo atrás, mas eu lembro que ele é muito divertido. Eu lembro que ele é extremamente sugestivo e ecchi, então jamais assista isso em público, porque se alguém passar pela sala e você estiver assistindo isso, você vai se envergonhar. Mas eu lembro que ele tem uma boa comédia. Eu não lembro muito da história, mas eu lembro que quando eu tava assistindo, eu ficava rindo que nem um otário. Então definitivamente essa obra parece ser uma boa comédia. Não é à toa que bastante gente gosta dela, mas definitivamente não assista em público. Isso é um fato. Harryzin explica as habilidades finais angelicais demoníacas de Tensura. As habilidades angelicais são habilidades finais criadas por Veldanava, com cada uma delas possuindo o nome de um anjo. E dentre as habilidades angelicais estão as 7 virtudes que nós conhecemos, onde as virtudes nasceram ao isolar a autoridade divina de Veldanava em 7 habilidades, onde depois que o mundo se estabilizou, ele distribuiu elas entre seus subordinados, mantendo uma para si e com algumas ele jogando no processo de reencarnação. Por outro lado, temos as habilidades do tipo demoníaco, que nasceram como contrapartes dos anjos. Então, se existiram habilidades angelicais, por outro lado, deverão existir habilidades demoníacas. É o balanço e o equilíbrio do mundo. E dentre as demoníacas, existem os 7 pecados capitais que nós já conhecemos, como por exemplo, a gula que o Rimuru possuía. E claro, os 7 pecados capitais são contrapartes das 7 virtudes, porque tudo precisa ter um equilíbrio. Shinosita, você acha que tem chance de Kimi Toboku Saigo ganhar uma 3ª temporada? Olha, eu não conheço muito da obra. Eu assisti alguns episódios na primeira temporada, mas eu não conheço muito dela. Mas eu posso dizer que ela ganhar uma 2ª temporada foi algo bem positivo. Então quer dizer que pelo menos a primeira temporada foi bem recebida. Pelo que eu sei, essa obra tem seu próprio público, porque as notas dela em sites de animes não são muito altas. Se eu não me engano, é uma nota 6 por ali. Então quer dizer que mesmo tendo uma nota 6, ela tem seu público, pessoas que gostam dela e que assistem ela. Por causa disso, ela teve uma 2ª temporada, então eu não duvido que tenha uma 3ª sim, tá, meus amigos? Não duvido, é possível. Não posso garantir porque eu não sou um produtor, não estou lá no Japão, mas é possível sim. Isso é claro se tiver conteúdo, porque se não tiver aí, é impossível. Sem cortes, por que a garota tigre branco de Tatenoyusha fica sempre com os olhos fechados? Ô meu mano, ela é cega, cara. Se você assistiu a introdução dela na 3ª temporada, foi deixado bem claro que a Atla é cega. Ela nasceu com uma doença hereditária da sua mãe, não podendo andar ou enxergar, e com o tempo ela só foi piorando e piorando, quase morrendo. Onde essa doença também fez a mãe dela ser cega e não poder andar, inclusive. Porém, graças ao tratamento do Naofumi com a ajuda de seu escudo, ele conseguiu tratar a doença dela até certo ponto, fazendo ela recuperar suas forças e poder voltar a andar. Porém, aquilo, ela nunca enxergou, ela sempre foi cega, então isso não foi recuperado. Ela continua sendo cega. Mas por outro lado, porque ela tem uma grande afinidade com a energia da vida, mesmo sendo cega, através da energia que o mundo emana, das coisas, ela consegue meio que ter uma noção do que está acontecendo, ela consegue enxergar sem seus olhos. Neko, essa temporada tá sendo melhor que a anterior? Com certeza, a temporada anterior foi muito fraca, cara. O tanto de nomes que essa temporada trouxe é insano. Olha só alguns exemplos disso. Water Magician, Tatenoyusha, Minogra, Dananauji, Clevatess, Lord of Mysteries, Kaurohana, Granbloom, Kedono Sister, Bunny Girl Senpai, Sono Biscuit Doll, Silent Witch, Gashakuta, Tougen Yankee, e além desses teve outros, é apenas que são os que eu me lembrei de cabeça. Então teve muito anime bom essa temporada, cara. A temporada passada não se compara, e infelizmente a próxima também não. Mas e aí, rapaziada, o que vocês acharam de tudo isso? Concordam com o que eu falei ou não? Quais dessas perguntas foram suas favoritas ou eram dúvidas que vocês mesmos tinham? Comentei que eu quero saber as suas opiniões e pensamentos. Agora, eu vi que muita gente teve dúvidas sobre o lançamento do novo filme de Tensura e a nova temporada, e se você quiser saber mais respostas sobre isso, nesse vídeo eu conto mais e eu sei que você vai gostar dele. Não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo por aqui e deixa o gostei aí para ajudar o meu trabalho. Agora, eu fui.